Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, bendito, nós mais uma vez queremos Te dar graça, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e rogamos, como sempre fazemos, abre o nosso coração, Senhor. Prepara o nosso coração para a Tua palavra. Que em nós agora, o nosso coração esteja aberto. Que em nós o nosso espírito esteja pronto para ouvir a Tua palavra. Que verdadeiramente possamos nos encher da Tua palavra mediante a ação do Teu Espírito, para que verdadeiramente a nossa vida seja de acordo com a Tua palavra. Mas para isso pedimos que o Teu Espírito penetre no nosso coração, preparando o nosso coração para recebermos a Tua palavra com todo amor, com toda alegria. Nos prepara, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. Nos prepara para a Tua palavra. Porque nós não queremos, ó Deus, ouvir mais um sermão apenas. Nós não queremos, Senhor, sair desse lugar da mesma maneira como entramos. Mas nós queremos sair daqui com os nossos corações transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nisso. Para isso pedimos, Senhor, clamamos que o Teu Espírito trabalhe em nós, preparando o nosso coração para receber a Tua palavra. Faz assim, Deus. É o que rogamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos falado aqui, a cada semana que passa, a cada domingo, a cada quarta-feira, nós temos falado muito sobre modelos, sobre imitações. Nós falamos isso há uns 3 domingos atrás, que nós precisamos de modelos, de pessoas a quem nós devemos nos espelhar. E na semana passada, a gente falou que o nosso procedimento, ele precisa estar ligado com aquilo que a gente crê, precisa estar em harmonia com aquilo que nós cremos. Então não adianta nada nós a gente dizer que professa o nome de Jesus, mas se a nossa vida prática está totalmente em desacordo com aquilo que a gente professa crer. Então, na verdade, nós nem somos cristãos, se a gente vive assim. Se a nossa fé é uma coisa e o nosso procedimento é outro, então nós somos meros frequentadores de igreja. Nós somos meras pessoas que sentam nessas cadeiras
domingo após domingo, quarta após quarta, ouvimos pregações, mas essas pregações não adiantam absolutamente nada, porque estamos vivendo a nossa vida não em acordo com as Escrituras, mas estamos vivendo a nossa vida de acordo com aquilo que nós achamos que nós devemos viver. E foram basicamente essas palavras que foram faladas na semana passada. E nós ainda nesse tópico, ainda nesse tema, de nós vivermos de acordo com aquilo que a gente professa, que nós, no mesmo tema, que nós precisamos ser pessoas que imitam outros, mas que outros cristãos, e que também servimos de modelo para outros nos imitar, ainda nesse tema, nós vamos meditar um pouco aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 2. E eu gostaria de, ao decorrer nesse texto, nós possamos observar e analisar algumas características ou algumas atitudes que vão nos identificar como verdadeiros cristãos. Então nós vamos ver atitudes que nos identificam como cristãos. Aquilo que os cristãos devem fazer, devem praticar. E lembrando que essa questão da fé na prática, nós estamos trabalhando muito isso aqui na congregação, porque nós precisamos aprender a viver a partir do Evangelho. Lembre-se que nós temos pregado muito o Evangelho aqui para a glória de Deus, mas nós precisamos aprender a como colocar tudo isso que nós temos ouvido em prática. E nós estamos trabalhando a esse respeito, ensinando a esse respeito. E por isso que hoje nós vamos aqui meditar em algumas atitudes que identificam, que determinam se nós somos cristãos ou que determinam um verdadeiro cristão. Amém? Amém. Tendo dito isso, eu queria pedir ao irmão que trouxesse água para mim, por favor. Um severino aí. Obrigado, pai. Obrigado. Pode ser. Eu esqueci minha garrafinha hoje. Amém. Então vamos lá. Qual é a primeira atitude ou característica que define um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus? Versículo 2. O que está escrito aí? Paulo ele vai dizer para aqueles irmãos: sempre agradecemos a Deus por vós, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Qual é a primeira característica de um verdadeiro cristão? É que ele ora pelos seus irmãos. Um verdadeiro cristão, ele ora pelos seus irmãos, ele ora pela igreja, ele ora pelas pessoas. E me parece que nós, às vezes, esperamos alguém pedir oração para orar por essa pessoa. A oração pelos outros, pela igreja, pelo irmão, ela deve ser um hábito de todos nós como cristãos. Não temos que esperar fulano, cicrano, beltrano estar pedindo oração para orarmos por eles. Quando eles pedem orações, aí nós vamos orar por algo específico que eles pediram. Mas nós devemos manter a prática de orar uns pelos outros. Porque isso faz parte de quem a gente é. Eu lembro que eu li recentemente alguém dizendo o seguinte: se nós não orarmos, o nosso cristianismo morreu. A nossa vida espiritual acabou no momento que nós deixamos de orar. Então, irmãos, a característica de alguém que é crente de verdade, que é um cristão de verdade, é alguém que ora, mas alguém que ora sempre. Se você olhar o versículo 3, ele vai falar sobre constância. Constantemente ele lembra daqueles irmãos em oração. É um hábito. Não é algo que eu faço esporadicamente. Não é algo que eu faço de vez em quando. É algo que eu tenho que fazer sempre.
Porque essa é uma característica de alguém que é convertido de verdade. Ele ora, ele clama, ele roga, ele intercede pelos seus irmãos. Infelizmente, nós temos substituído a prática da oração pelos irmãos pelo falar dos irmãos. Nós temos substituído essa prática. Porque parece que falar dele é mais fácil do que orar por ele. E nós precisamos aprender que a oração pelo irmão ela é melhor. Porque falar a respeito dele não vai trazer benefício nenhum, nem para ele, nem para nós. Agora, orar por ele faz toda a diferença na vida dessa pessoa. E se nós estamos mudando isso, se nós estamos trocando essa prática, significa dizer que nós não somos cristãos. Talvez é duro você ouvir isso, mas é a realidade. Se nós estamos mudando, trocando a prática da oração pela prática do falatório, não é coisa de um cristão. Não é algo próprio de alguém que professa a fé cristã. Então, as nossas atitudes não estão em acordo com aquilo que professamos crer. Se nós cremos em Jesus, se nós somos de fato convertidos, o nosso proceder precisa ser em oração por aqueles que nós professamos ser nossos irmãos. Amém? Isso vai nos identificar. E aí, eu quero... Como é que eu posso dizer? Eu quero sugerir algo. Se alguém chegar para você, falando sobre alguém, falando sobre um irmão, eu quero sugerir algo para você. Se alguém disser para você, olha, você viu o que fulano fez? Você viu o que Beltrano estava dizendo? Eu quero sugerir algo para você. Você chama essa pessoa e diga, pois vamos orar por ele. Amém. Porque é a oração e não o falatório que vai fazer diferença. Se alguém chegar para você e disser isso, você diga, é mesmo, pois vamos orar. Junte-se aqui comigo, vamos se ajoelhar agora, nesse momento, e vamos orar. Amém. Porque é essa a atitude de um convertido de verdade. Não é alimentar falatórios que daqui a pouco vão estar na boca de todo mundo e vai trazer vergonha. Vergonha para nós. Porque professamos crer em algo e as nossas atitudes são outras. Amém? Amém. Então, irmãos, oremos pelo nosso irmão. E mais, não oremos por obrigação, não. Oremos por hábito. Oremos porque faz parte de quem a gente é. Você lembrar de cada um dos irmãos e pedir que Deus os abençoe, que Deus os faça crescer, que Deus os ilumine, que Deus faça tudo isso. Amém? Amém. Versículo 3. Ele diz, diante do nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança firmada no Senhor. Ele dá mais 3 características aí. 3. Uma fé atuante. Não uma fé morna, não uma fé parada, não uma fé morta, como o Tiago diz lá, mas uma fé que atua, uma fé que vai para frente.
uma fé que faz alguma coisa. Uma fé que luta. E aí eu já tentei desconstruir esse pensamento aqui e vou continuar tentando desconstruir ele. A fé não é você querer muito alguma coisa e acontecer. Isso não é fé. Isso é confissão positiva. Você dizer, olha, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, amanhã vai dar certo. Isso é confissão positiva, isso não é fé. A fé é você crer que mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você queria, foi o melhor porque veio de Deus. Isso é fé. E a fé atuante que ele está falando aqui é uma fé que traz obras. Uma fé que opera, uma fé que se movimenta, uma fé que atua, não uma fé paralisada. Não uma fé de alguém que vem todos os cultos, senta nesse lugar aí, nessa cadeira e vai embora e nada acontece. Que não se envolve com as coisas da igreja. Esses dias, nós tivemos aqui, promovido pelos irmãos que vêm para as orações na sexta-feira, pelo grupo da sexta-feira, um sopão. Quem estava sabendo dessa situação, levanta a mão. Nós precisamos estar a par dessas coisas. Nós precisamos estar envolvidos com a igreja. Nós precisamos fazer parte dessa fé que atua. A nossa fé tem que ser uma fé atuante. Ele está dizendo, olha, eu me lembro constantemente da vossa fé atuante. Outra característica de alguém que é cristão é uma fé que opera, uma fé que atua. Não é uma fé de vir aqui sentar e ouvir somente, mas é uma fé que trabalha. Nós estávamos com problemas de professores na escolinha. Graças a Deus, muita gente se voluntariou. Mas hoje nós estamos com outro problema. Nós estamos precisando de cantores. E o que eu acho mais interessante é que na congregação é só o que tem. E é uma vergonha para a gente precisar de cantores. E talvez porque a nossa fé não esteja sendo uma fé que opera, que trabalha, que age. A nossa fé esteja sendo apenas uma fé de sentar e ouvir e ir embora. Mas isso não é a característica de um cristão. A característica do cristão é aquele que ouve, é aquele que a fé é atuante. Uma outra característica, ele vai dizer que ele lembra da fé atuante, mas também ele lembra do... Leia o texto. Do quê? Do amor. Eu lembro constantemente da vossa fé atuante do amor. E olhe que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, ele disse, nisso o mundo vos conhecerão, se vocês amarem uns aos outros. Essa é uma outra característica. O amor. E aí eu quero dizer aqui dois lados dessa questão do amor. O primeiro é que realmente está faltando um pouco desse amor no nosso meio. Se nós amássemos mais, falaríamos menos das pessoas. Mas por outro lado, amar não é aceitar tudo de errado que ela faz e ficar calado, não. Isso não é amor, porque o amor corrige. E Hebreus diz isso. Quem ama, corrige. A questão é que a gente nem está sabendo tratar a questão.
A gente já está detonando, já está batendo, em vez de tratar com amor, que é a nossa característica. E por outro lado, aquele que erra também tem que ter a humildade para reconhecer quando ele deve ser disciplinado, quando ele deve ser corrigido. Porque isso faz parte do amor. Todos os pais aqui, eu tenho certeza que vocês não deixariam o seu filho cair no abismo, deixaria? Viria ele caminhando para o abismo e ficaria só olhando assim de braços cruzados. Você faria isso? Pois é essa a nossa atitude. Quando nós vemos um irmão cometer um erro, ele está indo para um abismo. E por amor a ele, nós vamos alertá-lo, nós vamos dizer, você está errado. Volte daí, porque você está indo para um caminho de morte. Retroceda, converta o seu caminho, porque aonde você está indo, o caminho que você está seguindo, não é um caminho bom. Isso é amor. Mas não é esculachá-lo, dizer isso ou aquilo outro dele. É dizer para ele que ele está errado com todo amor e longanimidade, como Deus faz com a gente. Uma outra característica de um verdadeiro cristão, ainda no versículo 3, ele tem uma esperança bem firmada. Em quê? No dinheiro. Uma esperança bem firmada no dinheiro, na saúde, no trabalho, numa vida próspera. Em quem? No Senhor. Foi isso que há uns 4, 5 domingos atrás eu preguei aqui sobre a viva esperança. Que a viva esperança não é o que a gente tem aqui nessa terra. A viva esperança é Jesus. Ele é a nossa viva esperança. Então o verdadeiro crente não deposita as suas fichas nas coisas, nem em pessoas. O verdadeiro crente deposita a sua esperança, a sua fé, a sua confiança em Cristo. Porque nesse lugar, nesse mundo, até na igreja nós vamos nos decepcionar com pessoas. Porque por isso que a nossa fé tem que estar, a nossa esperança tem que estar firmada no nosso Senhor Jesus. Eu tenho visto no nosso meio, ou melhor, no ambiente político, muitas pessoas cristãs, evangélicas, estarem depositando todas as suas fichas num candidato, achando que por ele ser isso ou aquilo, ou por ter uma moralidade tal e tal, ele vai mudar o Brasil. Não depositem sua esperança nessas pessoas. A nossa esperança é Jesus. Se nós queremos que esse Brasil mude, sabe o que a gente tem que fazer? Evangelizar. Porque se as pessoas mudarem, o Brasil muda. Não é entrando políticos melhores, porque infelizmente a nossa realidade não existe políticos melhores. Nós vivemos uma realidade que o que existe são políticos menos corruptos. Mas infelizmente, todos fazem alianças. E me perdoe aqui a parte política, porque o que eu estou querendo dizer é que a nossa fé não deve ser depositada nessas coisas daqui. A nossa fé tem que estar firmada, como ele disse aqui, em Jesus. E só nele. Aqui nós podemos faltar saúde. Quem aqui nunca ficou doente, levanta a mão. Aqui nós podemos faltar emprego. Quem nunca ficou desempregado aqui? Aqui podemos faltar até o que comer. Só não nos falte a presença de Jesus.
Ele é nossa esperança, irmãos. E nós precisamos aprender isso, aprender a viver isso. E ele vai dizer, ele vai continuar. Versículos 4 e 5. Irmãos amados de Deus, nós sabemos que vocês foram escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Quais são as evidências de um verdadeiro cristão? Aquele que o Evangelho foi pregado. Se o Evangelho foi pregado, há uma possibilidade dele ter se convertido. Ou melhor, ele só se converteu se o Evangelho foi pregado para ele. Se ele não ouviu o Evangelho e está dentro de uma igreja, ele é frequentador de uma igreja e não cristão de verdade. Porque só o Evangelho pode converter. Só a pregação do Evangelho converte. Por isso que Paulo está dizendo algo muito importante aqui no versículo 5. Ele diz, o nosso Evangelho não chegou até vocês somente com palavras. Porque meras palavras não valem de absolutamente nada. Só o Evangelho tem poder. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então não pode haver cristão, não pode haver conversão sem a pregação do Evangelho. Por isso que todos os dias nós estamos aqui batendo na mesma tecla. O Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Porque é só o Evangelho que transforma. É só o Evangelho que muda. É só o Evangelho que converte. Não há conversão sem o Evangelho. Não pode haver. Porque se pudesse haver conversão do Evangelho, Jesus não teria mandado anunciar as boas novas. Só o Evangelho pode nos transformar e mudar. Só o Evangelho é capaz de penetrar no nosso coração duro, rochoso, e penetrar no mais profundo do nosso ser. Só o Evangelho tem esse poder. E o Evangelho pregado com poder, com o Espírito. É o Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Se a pregação do Evangelho precisa estar acompanhada da ação do Espírito. Por isso que nós precisamos rogar a Deus quando evangelizamos alguém. Não é apenas as nossas palavras, mas é o poder do Espírito trabalhando, nos tocando, nos movendo, trabalhando no coração daquelas pessoas para que elas se convertam a Jesus. E outra, o Evangelho pregado com poder, com o Espírito e com convicção. Às vezes parece que nós não cremos no que a gente prega. E talvez pregamos pouco porque cremos pouco no que a gente está pregando. Você tem alguém, pense aí na sua cabeça agora, que você gostaria que se convertesse? Quanto você tem pregado do Evangelho para essa pessoa? Quando você fala do Evangelho para ela, você fala por falar assim, olha, ou você fala com convicção, olha, o Evangelho realmente é isso. Com aquela paixão, com aquela certeza de que aquilo é verdade. O Evangelho tem que ser pregado com convicção, porque se você não crê, como é que você quer que outros creem no que você está falando? Se nem você crê. Você tem que pregar com certeza, olha, isso aqui é muito bom.
maior, meus irmãos. É muito mais poderoso. O Espírito Santo agindo, tudo fica conforme a vontade de Deus. Precisamos ter essa certeza. Essa certeza vai nos fazer evangelizar mais. Que é outra característica que a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele diz uma coisa interessante. Ainda no versículo 5. Ele fala, porque o nosso evangelho, ele disse no versículo 4, olha, eu tenho certeza, nós sabemos que vocês foram escolhidos, que vocês foram convertidos. Por quê? Versículo 5. Porque o nosso evangelho foi pregado com poder, com espírito, com convicção, e ele termina dizendo, e sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. O evangelho foi pregado também com testemunho. Testemunho. É por isso que eu estou dizendo aqui há 3 domingos, que nós não podemos professar uma coisa e agirmos de outra maneira. Porque o nosso procedimento irá invalidar tudo aquilo que falamos. Se eu digo uma coisa e vivo outra, acabou tudo que eu disse. Acabou. Seria mais ou menos o seguinte, olha, você chega para um fumante, presta atenção, você chega para um fumante, ele está fumando, você chega perto dele, aí você acende um cigarro, dá uma tragada e diz para ele, pare de fumar. Do que valeu isso? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O nosso proceder vai tanto validar quanto invalidar aquilo que a gente fala. Então não adianta, ele está dizendo, vocês sabem muito bem como eu procedi em vosso favor quando estava convosco. Paulo, lá em Atos capítulo 20, quando ele chama os presbíteros de Éfeso, ele diz a mesma coisa. Vocês sabem muito bem como foi que eu me comportei entre vocês desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia. O testemunho de Paulo era grande diante daqueles irmãos. E Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, ele diz, vós sois a minha carta escrita, vista e lida por todos os homens. A vida deles era o evangelho anunciado, por assim dizer. Então, meus irmãos, talvez a gente esteja tentando evangelizar outros, amém por isso. Mas não estamos levando em conta essas coisas que a gente está falando aqui. O poder do Evangelho, o Espírito Santo, a convicção da pregação e o nosso testemunho. Me lembrei aqui de alguém que me falou uma vez, que estava evangelizando, que um rapaz estava evangelizando um outro, e aí eles terminaram o estudo evangelístico. Quando eles terminaram o estudo evangelístico, o rapaz que estava dando estudo convidou o outro para ir tomar uma cerveja. Eu fiquei, meu Deus, como esse outro ia se converter, pelo amor de Deus? O cara disse, como é que pode? Não dá. E quero deixar isso bem claro aqui, uma coisa, que o nosso procedimento, ele pode atrapalhar o evangelismo. Preste atenção nisso. O nosso procedimento pode atrapalhar o evangelismo. A pessoa pode dizer o seguinte, olhar para você e dizer, para ser desse jeito, eu que não vou. Então preste atenção. Os verdadeiros convertidos foram convertidos pelo Evangelho, mas o Evangelho com poder, com o Espírito, com convicção e com procedimento. Amém? Versículo 6.
Então esse evangelho foi pregado assim, ele está falando das características do verdadeiro cristão, e o evangelho foi pregado com todas essas coisas que a gente disse, e aí no versículo 6 vem algumas consequências. Ele diz: e vos tornastes imitadores do Senhor, nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Qual é a característica do verdadeiro cristão? Ele imita Ele imita quem? O Senhor. E aí, eu falei aqui há uns domingos atrás sobre a questão da imitação. Nós só temos duas opções. Ou nós imitamos o Senhor, ou nós imitamos qualquer outra coisa. Quem nós estamos imitando? Ou nós imitamos o Senhor, ou nós imitamos outra coisa. Quem a gente está imitando? Aqueles verdadeiros cristãos se tornam imitadores do Senhor. Por isso que Paulo ele não tinha medo de dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou nós imitamos o Senhor, ou não estamos imitando Ele. Estamos imitando qualquer outra coisa, menos o Senhor. Não tem outra opção. Ou imita Ele ou não imita. E se eu não estou imitando Ele, eu não me tornei um cristão. E imitar, versículo 6, receber a palavra com alegria, mesmo em meio a tribulações. Mesmo em meio a tribulações. Tenho falado muito sobre essa questão do sofrimento esses dias, aqui na congregação. E tenho falado que o sofrimento, ele não pode nos tirar da fé. Ele não pode anular a palavra, que já faz morada em nosso coração. Todo mundo sofre, de uma maneira ou de outra. Todo mundo. Mas mesmo no sofrimento, os verdadeiros cristãos, eles sempre recebem a palavra do Senhor com alegria. Amém? Amém. E essa é uma outra característica. Versículo 8. Pois a partir de vocês, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos falar sobre isso. Qual é uma outra característica do verdadeiro cristão? Ele evangeliza. Ele prega. Ele anuncia. Não é isso que ele está dizendo? A partir de vocês, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada. E foi divulgada em todos os lugares. Aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, as pessoas sabem quem você é. Elas ouvem a respeito de Deus através de você? Ou você se esconde? Ou você não quer saber, não quer dizer quem você é para não causar alguma briga, algum atrito? Mas ele está dizendo que os verdadeiros cristãos anunciam em todos os lugares. E ele ainda diz algo muito louco, né? Porque ele está dizendo que a ponto de não precisarmos falar sobre isso. Vocês já falaram tudo que tinham para falar, através de vocês. Chegou em todos os lugares. E nesses lugares não precisa nem falar mais nada, porque vocês já anunciaram tudo. O verdadeiro cristão anuncia o Evangelho. E se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos procedendo como cristãos. Estamos nos omitindo, estamos nos calando. Estamos fechando a nossa boca.
E nem mesmo o nosso procedimento está fazendo as pessoas enxergarem quem a gente é. E isso não é uma característica própria de um cristão. Há alguns anos atrás, eu sei que isso mudou muito, mas há alguns anos atrás, era possível nós identificarmos de longe, né? Olhávamos assim, esse é crente, esse não é. É claro que eu estou falando de estereótipos, né? Porque na verdade não dá para saber quem é crente olhando para o rosto. Mas hoje em dia, mesmo falando de estereótipos, nós não sabemos mais. Nós olhamos para alguém e não sabemos se aquela pessoa é um cristão ou não. Porque até os estereótipos mudaram, acabou. Porque estamos tão parecidos com os de fora que não somos mais identificados. Isso deveria ser algo que nos leva a refletir. Se as pessoas olhando para nós, elas nos identificam como cristão ou não. Se elas conseguem nos observar e tirar essas conclusões. Porque é isso basicamente que ele está dizendo. Ele está falando do anunciar, mas também a fé deles foi divulgada. Alguém chega e diz, olha, fulano é crente, porque eu percebi que aquele crê em Deus. Não apenas pelo que ele falou, mas pelo procedimento. E se não estamos sendo percebidos assim, é porque não estamos nos comportando como tal. É porque estamos muito igual aos de fora. Isso deve nos levar a refletir sobre as nossas atitudes. A nossa fé tem sido mostrada para os de fora? Ou melhor, tem sido reconhecida pelos de fora? Porque essa é uma característica de alguém que realmente é um cristão. A fé dele é visível. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu não estou falando apenas de você chegar no seu trabalho, chegar na sua escola, se ajoelhar e orar. Não estou falando nem disso. Estou falando de caráter. Estou falando de procedimento. De você falar a verdade, custe o que custar, doe quem doer. De você ser íntegro, de você não se corromper, de você não pegar dinheiro emprestado com a agiota, de você não ficar devendo e não pagar sem dar satisfação. Porque eu acho que dever todos nós devemos. A questão é satisfação. Dizer para fulano, olha, eu estou te devendo, mas eu vou te pagar dia tal. Isso é a nossa fé em Deus. O nosso dia a dia. Porque ser cristão não é só vir aqui, não. Aqui a gente se reúne para adorar a Deus, amém? Mas é lá fora que nós mostramos quem somos. É com as nossas atitudes, é quando alguém nos magoa, como a gente vai reagir. Isso que mostra quem a gente é de verdade. É quando alguém, como a gente costuma dizer, pisa no nosso calo, e a gente fica remoendo por dentro, doido para dar uma resposta, mas a gente guarda e tempo de dar um AVC. Mas a gente se controla, porque o Espírito Santo nos controla. Amém? Só que a gente tem agido muito igual aos de fora. Bateu, levou. Falou, responde. Isso não é característica dos cristãos. Talvez a gente está tão influenciado com o mundo que nos cerca. Talvez as novelas nos influenciam. Talvez sei lá o que é. A gente estava conversando sobre isso hoje. As pessoas vivem em suas casas aquilo que elas assistem na televisão. Eu lembro de uma música, de uma banda, que eu ouvia muito quando eu era adolescente, que ele diz, a vida imita um vídeo. E é a pura realidade. Olha para os adolescentes.
Se eles não querem ser os youtubers que eles assistem. Olhem. A vida imita um vídeo. E o que a gente está assistindo? Ou melhor, o que os outros lá fora estão assistindo a nosso respeito? O que eles estão assistindo quando eles olham para nós? Nós estamos imitando o que a gente assiste, ou nós estamos imitando o nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que nós temos que refletir. Porque a vida cristã não é um mero domingo que a gente senta nessa cadeira. A vida cristã é toda hora. É como a gente trata o cliente que a gente tem. É como a gente trata a nossa mãe e o nosso pai. É como a gente trata o marido, é como trata a esposa, é como trata os filhos. Isso é vida cristã. Porque eu aprendi com Jesus que nós temos que amar a todos. Eu aprendi com Jesus que nós temos que ser amável com todas as pessoas, até aquelas que nos ofendem. E não ser amável por ironia. Alguém nos ofendeu e a gente dá um beijo. Solta beijo, por ironia, não é isso. É ser amável, é não tratar de volta, não retribuir a ofensa. É isso que Jesus fala quando ele diz que quando alguém nos bater na face, a gente oferece a outra, é a gente não revidar. O fato é que nós temos sido menos cristãos do que muitos de fora. Mas os de fora, eles não têm obrigação de agirem como cristãos. Nós sim. Porque nós professamos isso. Nós dizemos, somos discípulos de Jesus e agimos como pessoas que são fariseus. E não como discípulos de Jesus. Talvez, irmãos, talvez você esteja olhando para mim e esteja achando muito duras essas palavras, e de fato são. Talvez você esteja olhando para mim e esteja dizendo, mas eu não vivo assim, glória a Deus por isso. Mas se temos vivido assim, só nos resta arrepender. Só nos resta arrependimento. Porque os dias se aproximam. Jesus, nós podemos nem terminar esse culto, nós podemos até terminar esse culto e Jesus vir, nós podemos dormir e acordar com a trombeta, a gente talvez nem vá trabalhar amanhã de manhã, porque Jesus vai voltar. E a gente está vivendo como se Ele nunca mais viesse, vivendo a nossa vida, como nos tempos de Noé. Por isso que eu estou aqui batendo tanto na tecla nesse mês, para nós vivermos de acordo com aquilo que a gente professa. Se nós cremos em Jesus, nós temos que imitá-lo. Viver como Ele. Amém? Amém? Vamos finalizar aqui versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciaram de que maneira fomos recebidos entre vós. Ele está falando aqui de alguém que recebe outro. Ele está falando aqui de pessoas que são acolhedoras, receptivas. E de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus. Os verdadeiros convertidos deixam seus ídolos. Os verdadeiros convertidos esquecem seus ídolos. E nós cristãos evangélicos somos muito engraçados. Nós costumamos falar mal dos católicos, porque os católicos se ajoelham diante de um santo, de uma imagem, seja lá o que for. E aí nos gloriamos porque não somos idólatras. Doce ilusão. E os ídolos do coração. E quando somos tão arrogantes que não reconhecemos quando erramos, e o orgulho, isso são ídolos do coração.
E nós temos que nos converter desses ídolos para o Senhor. É isso que ele está dizendo, versículo 9. Porque eles viram de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus. E quando o nosso ídolo é a impulsão sexual que eu não consigo controlar. Ídolos do coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, o Deus deles é o seu ventre. Porque eles viviam para satisfazer os seus próprios prazeres e desejos. Quando vivemos para satisfazer os nossos próprios desejos, no nosso ídolo está aqui. Eu posso não me ajoelhar diante de uma imagem, eu posso não me ajoelhar diante de um pedaço de madeira, mas eu estou idolatrando os meus próprios desejos, porque eu estou fazendo a vontade deles, e não a de Deus. Então os verdadeiros convertidos se convertem dos ídolos para Deus. Deixam os ídolos do coração. Tiram isso e colocam aqui Deus. Tiram os próprios desejos, fazem morrer a natureza carnal pecaminosa e vivem uma vida no Espírito. Se não vivemos assim, se nos entregamos os nossos próprios desejos, nós temos ídolos em nossos corações e não nos convertemos deles ainda. E nem sequer somos cristãos. Eu quero que todos nós reflitamos, para que verdadeiramente a gente acabe, irmãos, com essa ideia de que a vida cristã é uma vida, sabe, de oba-oba. Que todo mundo está pulando, todo mundo é feliz, todo mundo está rolando, pulando, gritando, fazendo isso ou aquilo. A vida cristã é uma vida de morrer todo dia. Paulo diz isso em praticamente todas as suas cartas, é um morrer diário. Todo dia eu nego a mim mesmo. Não foi isso que Jesus disse lá? Olha, a si mesmo se negue todos os dias, tome sua cruz e me siga. Ele não disse, olha, tome sua cruz e vamos para o louvorzão, porque é tudo festa. Tome sua cruz e vamos pular, porque é carnaval gospel. É morrer. A cruz é símbolo de morte. É o seu eu, é o seu desejo, é a sua vontade que morre todo dia, porque você não vive mais. É Cristo que vive em você. Mas os nossos ídolos do coração a gente não deixou. E não nos convertemos a Deus. Ainda vivemos a nossa vida para nós. E não para o Senhor. E ele termina, no versículo 10, dizendo o seguinte. Ele diz no versículo 9, convertestes dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus é o Evangelho de Deus. Ele nos livra da ira divina, que espera aqueles que, enquanto em vida, não confessaram o seu nome. E esse Jesus que o Pai ressuscitou dentre os mortos, ele voltará. E ele voltará para buscar os seus. E ai daqueles que não forem achados entre os seus. Eles estarão participando da ira divina, que só Jesus pode nos livrar. Só Jesus. Nós vivemos num país corrupto, onde o desemprego está reinando, onde a saúde pública é precária, talvez até a particular esteja no mesmo rumo. Mas o nosso maior problema
não é a corrupção dos políticos, não é o desemprego, não é a saúde nem a educação. O nosso maior problema se chama pecado. E só Jesus pode nos livrar dele. E se ele não nos livrar, a ira divina cairá sobre nós. Se nós continuarmos vivendo a nossa vida em desacordo com aquilo que professamos, a ira de Deus está sobre nós. Por isso que eu digo que nós devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus, e o sacrifício do nosso Senhor nos sarará de todo o nosso mal. Amém? Fiquemos de pé.